Ou vocês podem revezar, tá? Norminha! O que vocês estão fazendo pose as duas? Vai logo, mas tô não filmando. de close, filho, de longe, de close. Tô filmando. Close não. Ai, tô filmando. Essa tonta. Odeio. Te Mostra odeio. É, mostra mais. Quer que eu te mostre? Peraí, deixa eu mostrar. Isso aí vai pro YouTube, hein? Não, vai não. Vai capturar. Não, não vai não. Vai ficar só no computador só. Eu odeio me filmar, então não me filmo. Ai, eu odeio você. Não quebra não, filho. Tá filmando ainda. Para, eu não gosto muito. Rádio Perereca. Não gosto que me filme que eu... Vai, cenas de sexo, de amor, sexo. Faz igual o gato tá fazendo em mim, Yara.